Olá, eu sou o pastor Moisés. É sempre muito bom poder falar com você. Este é o terceiro episódio de uma série de mensagens com o tema O Plano de Deus. Se você não assistiu os episódios anteriores, eu recomendo que você assista. Mas hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus por você. E em João, capítulo 3, no versículo 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe por que é maravilhoso nós ouvirmos, lermos, compreendermos esse versículo? Porque ele mostra que apesar do pecado da humanidade, o nosso pecado não alterou o caráter amoroso de Deus. Deus criou todas as coisas com beleza, perfeição, funcionalidade. E só depois de ter criado ainda um lugar mais excelente, o Jardim do Éden, foi que ele criou o ser humano e criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas Deus fez uma observação ao ser humano. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 2, no versículo de número 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então veja que essa foi a única observação que Deus fez. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, desprezando o conselho amoroso de Deus, ele comeu do fruto. Inclusive, no livro ainda de Gênesis, no capítulo 3 agora, no versículo de número 6, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Observe que o ser humano ele desprezou o conselho amoroso de Deus. E como consequência, vieram as dores, vieram os sofrimentos, e o pior, houve uma separação, uma ruptura entre o ser humano e Deus. E quando nós lemos João capítulo 3, no versículo 16, nós vemos que o pecado do ser humano não alterou o caráter amoroso de Deus. Isso é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por meio de Jesus, você tem acesso a Deus, você tem acesso à vida eterna. Agora, eu queria fazer uma observação, eu até fiz uma anotação que eu gostaria de compartilhar com você. A salvação é resultado do amor de Deus. Observe isso. A salvação é resultado do amor de Deus e não do pecado humano. O plano da salvação revela o caráter amoroso de Deus, não um desespero ou uma emergência diante de uma tragédia imprevista. Entenda uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus não amou a humanidade posteriormente ao pecado da humanidade. Deus não amou a humanidade com a convivência com a humanidade. Deus não amou a humanidade depois de séculos, depois de milênios de ter criado a humanidade. Pelo contrário, Deus nos amou antes mesmo de nos criar, antes que viéssemos a existir. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20, nós lemos assim: Ele foi conhecido, e quando a Bíblia diz ele, diz sobre Jesus, diz Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo,
mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, veja que Jesus, ele não foi definido ou não foi decidido posteriormente ao pecado do ser humano que ele viria dar a sua vida em favor do ser humano. Pelo contrário, antes da fundação do mundo, esse plano já havia sido estabelecido. Deus sabia que o ser humano ia pecar. E ainda assim, isso não altera o amor de Deus pelo ser humano. É bem verdade que o pecado traz consequências. Inclusive, trouxe uma separação entre o ser humano e Deus, mas não muda quem Deus é. O pecado do ser humano não altera quem Deus é. E em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. E Ele nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha um plano de salvação. E esse plano, ele passa pela criação da humanidade, pela queda da humanidade e então a chegada de Jesus, o cumprimento da promessa, o Messias. E nisso nós vemos o amor de Deus. O pecado, ele não altera o caráter de Deus, o pecado do ser humano. E, inclusive, sabendo da condição humana, sabendo inclusive que o ser humano tem essa liberdade para pecar, ainda que contraria a vontade de Deus, Deus então envia Jesus para que por meio de Jesus o ser humano possa ser perdoado dos seus pecados, santificado e salvo. Olha, no próximo episódio nós vamos falar sobre a redenção. Nós já falamos sobre a criação, falamos sobre a separação de Deus, hoje nós falamos do plano. No próximo episódio nós vamos falar sobre a redenção. É o momento em que você passa a ter uma participação ativa no plano de Deus. Vai ser bem interessante. No próximo episódio você vai entender como você pode ter uma participação ativa no plano de Deus, tá certo? Bem, nos vemos então no próximo vídeo. Deus abençoe você poderosamente.